está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhertes, cheios de pedaços? Eles disseram: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhertes, cheio de pedaços? Eles disseram: 7. Jesus disse: e ainda assim vocês não entendem nada? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Hoje nosso Senhor vai dar um carão nos discípulos. O maior valor quando Ele dá carão, né? É o que eu mais gosto de nosso Senhor, quando Ele dá carão, né? Por isso que eu gosto de dar carão, né? Tem gente que só assiste as homilias porque gosta quando eu dou carão. Me disseram. Pois bem, Evangelho de Marcos, continuação. Jesus já tinha multiplicado os pães 2 vezes. Para dizer o que eu já disse várias vezes aqui: os discípulos não entendiam, era nada, os bichinhos. Nada, nada, nada. O que nosso Senhor fazia era mesmo que nada. Aí tem que reprovar, tem que dar um carãozinho, que não é possível. Vocês não entendem não, vocês? É o que ele fala para os discípulos. Vocês são burrinhos, né? É o que faltou dizer. E são mesmo, era o burro, né? Não entendiam? Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Jesus já tinha multiplicado 2 vezes. Aí, os discípulos esqueceram de levar pão. Onde? Dentro do barco. Tinham consigo na barca apenas um pão. Mas quem tinha multiplicado tanto pão, para que se preocupar com pão? Porque não tinha fé, nada. Como hoje. Os que têm fé e não tem, né? Então Jesus os advertiu: prestar atenção. O Senhor está falando outra coisa, eles não entenderam, foi nada, passaram batido. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento dos Herodes, ou seja, com a doutrina dos fariseus. Cuidado com o que os fariseus estão dizendo, fariseu, e os herodianos. E o Herodes mesmo, o tal do rei lá, cuidado com eles. Está falando da doutrina dele, não é fermento mesmo não, de pão. Mas os discípulos só estavam preocupados com pão, com o que ia comer. Ficava preocupado com nada espiritual. Era gente desse tipo. Como hoje tem uma Roma aí, na Igreja Católica. Só atrás de alimento mesmo, material. Não entende nosso Senhor, não vai entender nunca. Como eles não entenderam. Então, nosso Senhor falou do fermento dos fariseus, da doutrina, ensinamento errado, e do fermento de Herodes, do reizinho lá, pecador, adúltero. Cuidado com o adultério, cuidado com Herodes, cuidado com os fariseus. E isso nosso Senhor advertiu. Como hoje tem que ter cuidado com os falsos profetas aí, dentro da igreja, ensinando coisa errada. O Senhor está advertindo: cuidado com os falsos profetas. Quem é falso profeta? Quem não segue a lei de Deus. O grande profeta é nosso Senhor. Se é falso é porque não segue nosso Senhor. Se nosso Senhor fala do celibato, quem fala contra o celibato é falso profeta. Pronto.
Se a Bíblia fala que casamento entre homem e mulher, quem fala em casamento de dois homens é falso profeta. Pronto, é muito fácil. E por aí vai. Se a Bíblia não fala em mulher ser padre, quem fala em mulher ser padre é falso profeta. Devia sair da igreja. Não quer seguir, sai. Fica em casa. Faz menos mal, né? Então está falando da doutrina desse fariseu, da doutrina do Herodes, como tem um bocado de doutrina errada aí. E os discípulos estavam pensando no pão mesmo, pão material. Depois de Nosso Senhor já ter feito 2 milagres. Aí só pode mesmo reprovar. É carão em cima de carão, nessa cambada aqui, para ver se eles entendem. Sim, porque não é possível, né? Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que vocês estão discutindo aí, hein, sobre pão? Estou falando de pão não. Estou falando da doutrina deles. Vocês não entendem não? Para que vocês têm ouvido? Foi isso não que ele disse. Foi pior. Vocês não entendeis nem compreendeis. Vocês não entendem nada não. Nada que eu digo que vocês não entendem não. Vocês têm um coração endurecido. Tem mesmo. Como hoje tem uma ruma dentro da igreja, interpretando muita coisa errada, e ensinando ainda coisa errada para os outros. Cego guiando cego. Muita gente na igreja é cego guiando cego. Ainda não entendeis, nem compreendeis, vós tendes o coração endurecido, tendo olhos e não veis, não, você não consegue ver não, para que esses olhos? Tendo ouvido, vocês não escutam não? De que adianta eu estar falando aqui mil coisas e vocês não entendem nada? É isso que o Senhor está dizendo. Não vos lembrais quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, 5 para 5.000, e vocês se preocupados com 10 pedaços de pão aqui? É muita falta de fé desses discípulos. Quantos cestos vocês recolheram ainda? 12. 5 pães para 5.000, sem contar as mulheres, os meninos, recolheram 12 cestos ainda estão preocupados com o pão. Quando reparti 7 pães com 4.000, quantos cestos recolhestes? 7, 2 multiplicações, nem assim eles entendem. Só pode ficar com raiva mesmo. Jesus não tinha raiva não, tinha. Nunca pecou, mas tinha raiva, claro. Vai dizer que ele está feliz aqui. Jesus disse: e vós ainda não entendeis nada. Um carão muito bem dado. Então os carão é bom dar mesmo, quando está no caminho errado, né? Quem não quiser levar carão, que faça a coisa certa. Porque se fizer errado, eu vou dar carão, quero nem conversa. Pois bem, primeira leitura da carta de Tiago. Então Jesus foi muito claro: carão para quem merece carão. Até os discípulos até os apóstolos e para hoje, para qualquer um de nós. Está errado, carão, para ver se endireita. Merecia mesmo umas varadas mesmo, né, no couro. Tem gente que só vai com vara no couro. No Antigo Testamento tinha isso, né, de castigar mesmo com vara no couro. Aí tem a carta de São Tiago: feliz o homem que suporta a provação. Continuação da leitura de ontem. Que nós temos a mania de não querer ser provado. Todo mundo é provado na fé. Todo mundo, eu estou falando todo mundo. Tem ninguém que não foi? Tem não. Nosso Senhor foi. Mateus 4, 1 a 11. Pode ler. 3 grandes tentações. E ali foi forte. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, era o pão, adorar o Satanás, pular do templo. A pior é adorar Satanás, que o mundo está adorando aí, com espiritismo e macumba, e outras coisas. Mas a tentação material do pão, de ter alimento todo dia, peça de cada dia, não peça de alimento para a semana nem para o mês todo não. O pão nosso, a gente pede o alimento, que também é espiritual, é cada dia. A gente fica pedindo para o mês todo, para o ano todo, para a vida toda. Nosso Senhor não mandou fazer isso não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é para hoje que eu tenho que pedir, só amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã, nem eu. Você vai pedir amanhã se você não sabe se você vai estar vivo. Então a gente pede a graça do dia, seja material, seja espiritual. Feliz o homem que suporta a provação. Depois da tentação do pão, teve a tentação de subir lá em cima do pináculo, se atirar, tentar a Deus. Ninguém tenta a Deus não, porque se esborracha.
Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Nem só de pão vive o homem, está escrito. Nosso Senhor respondeu o que está escrito. Não conversou com Satanás, não. As pessoas caem porque conversa com a tentação, em vez de responder com a Bíblia. Nosso Senhor não conversou com a tentação. Ele recitou a Bíblia, estava rezando. Por isso que não caiu. Quem cai é porque não está rezando. E no final, te darei tudo se tu se prostrar e me adorar. Me adorar. Satanás dizendo para ele: vai-te embora, Satanás. Ele mandou embora. Adorarás só o Senhor teu Deus. Pronto, e a tentação da nossa vida é essa também. Teve outra? Ou essas são só 3? Teve outra? Está tudo calado, ó, com os olhos arregalados, com medo de falar. Eu estou perguntando se teve outra tentação. Sim é assim, não é assim, como é? Onde é? Qual foi a outra? Na cruz. Mesma coisa, Satanás chegou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Tu não és o Filho de Deus? Pois desce da cruz. Pior tentação foi essa, não foi as 3 não, porque se ele tivesse descido não tinha salvação. Pronto. Na hora da agonia da morte, foi a pior. Como é que sabe que foi tentação? Se tu és o Filho de Deus, mesma coisa que ele disse lá no Mateus 4. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho... Mesmo Satanás estava lá na cruz. Então nós vamos ser tentados até na hora da morte. Se iluda não, né? Por isso que é importante a pessoa estar agonizando, a gente rezar. Não vai para a casa de uma pessoa agonizando para tomar chá nem ficar conversando besteira não, que é o que acontece. Aí faz uma ruma de chá e fica aqueles homens lá fora conversando besteira. É para estar rezando porque tem hora de tentação. Se eu estiver morrendo, tiver gente tomando chá e conversando, eu quero que caia a língua, queime todinha. Eu quero que fique rezando, que é o que precisa, a pessoa agonizante, e não está com conversa besta, que é o que faz nos velórios, né? Ou com a pessoa agonizando. Pelo menos é a prática no Brasil. Feliz o homem que suporta a provação. E está dizendo que é feliz, está dizendo que é infeliz não, é feliz quem suporta, ou seja, quem vence a provação. Porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, vai ressuscitar, cresce na fé, mesmo que não morra agora, vai crescer na fé. Quem vence a prova, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então quem vence a prova, se for a prova final da morte, ressuscita. Se for uma prova aqui, vai ficar mais forte, né? E ele continua a explicar o negócio da tentação. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Ou besteira grande quando as pessoas falam isso: meu Deus está me tentando. Quem está lhe tentando é o cão, não é Deus não. Deus não tenta ninguém. Como é que Deus está lhe tentando? Quem tenta é o tentador, mas as pessoas dizem: é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não é tentado pelo mal. Deus Pai já foi tentado por quem? Por ninguém. O filho dele, condição mortal, foi, mas ele não foi. Deus Pai não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Então, se você está sendo tentado, é por você, pelo seu pecado, pela sua história de vida, pela sua fraqueza, não é Deus. E quem está lhe tentando é o Satanás. Tampouco ele tenta ninguém. Antes cada qual é tentado pela própria concupiscência, pela maldade que tem dentro de si, pela inclinação mal. Mas não foi tirado? Foi não, foi tirado o pecado original, mas a inclinação mal não foi tirado. E continua se manifestando. Quem tem uma tentação, uma inclinação para isso vai continuar, a inclinação para aquilo vai continuar, e por aí vai. Como é que vence? Oração, confissão, adoração, missa, caridade e jejum. Vence? Vence. Quem está comungando todo dia, confessando e não está pecando, não peca não. Não cai não. Agora, se não está, pode temer que vai cair. Antes, cada qual é tentado pela sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. E cada um sabe disso. Não é mais menino aqui? Todo mundo sabe qual é a fraqueza que tem. Se não sabe, aba do olho. Só quem nunca caiu em tentação foi Nosso Senhor e Nossa Senhora, e certamente Deus Pai e o Espírito Santo, que são Deus.
Todos os homens e mulheres caíram na tentação, ou mais ou menos. O único que nunca pecaram, Nosso Senhor, Nossa Senhora, o Pai e o Espírito Santo. Pronto. Então, já que você sabe qual é, lute. Está sendo tentado, provado? Pois é. Oração, confissão, adoração, missa, caridade e jejum. Palavra de Deus. Pronto, vence, vence. Né? Cada qual é tentado pela sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. Em seguida, ele ainda faz assim, né, um aprofundamento da tentação. Primeiro vem a tentação, chamou de prova depois de tentação. Primeiro vem a tentação, cada um é tentado, e a tentação é tentada pela própria concupiscência, pela maldade que tem em si, pelas inclinações desordenadas. Em seguida, então, primeiro vem aquela tentação. Bum! Satanás sugere, né? Ou é ele ou a própria maldade da pessoa. Depois a concupiscência concebe o pecado. O pecado nasce dentro da pessoa. Primeiro é só uma vozinha fraca. Ei, por que não faz isso? Não faz aquilo, não sei o quê. Aí o cabo já fica alerta. Ficou alerta, pronto. Vai conceber o pecado. E o pecado nascendo dentro, morreu. Vai sair. Vai pecar mesmo. Então corra do pecado. Eu tive aqui a ocasião de falar de Santa Teresinha. Morava no convento. Nasceu em 1873, morreu em 1897. Entrou com 15, 16 anos no convento lá, morreu com 24. Nesse convento das Carmelitas tinha uma irmã que Teresinha não gostava dela de jeito nenhum. E o santo tem isso? Tem gente que a gente gosta e gente que a gente não gosta. Pois tinha uma irmã que ela detestava. Diga isso não, vou dizer de novo. Tinha uma irmã que Santa Teresinha detestava dentro do convento. E essa irmã tinha mania e achava que Santa Teresinha gostava muito dela. E Teresinha não suportava essa irmã. Olha a tentação. Tinha ocasião, quem escreve é Santa Teresinha, História de uma Alma, que ela tinha que correr da irmã. A irmã estava se aproximando, ela corria para outro canto, né? Porque senão ia cair, pecar. E ela venceu essa coisa dela não gostar dessa irmã, né? Como é que ela venceu? Fazendo o contrário. Como a irmã fazia raiva a ela, ela sorria para a irmã. Até a voz da irmã mexia com Teresinha. Tem gente assim, né? Que até a voz dá aquele tremelico dentro de nós, né? Aí ela, em vez de quebrar o pescoço da irmã, ela sorria. Não voava em cima da irmã e apertava a goela, não, né? Ela sorria para a irmã. Ou fugia. Na ocasião que ela fugia, que ela não aguentava. Não ia dizer alguma coisa feia para a irmã. Aí no dia que ela morreu, a irmã deu um testemunho. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Diga. Eu não sei o que tem comigo, porque Teresinha gostava tanto de mim. Era o contrário. Teresinha detestava a irmã. Mas ela sorria para a irmã achava que ela gostava dela. Olha como é a graça de Deus, né? Ela fugia em algumas ocasiões. E na hora que ela queria dizer alguma coisa com a irmã, sai daqui, irmã, não sei o que, ela sorria para a irmã morreu, Teresinha morreu, a irmã achando que era muito querida dela, da Santa Teresinha. Mas porque Teresinha venceu, né, a tentação. Então, o antídoto aqui da tentação é fazer o contrário do que a tentação está dizendo, né? Tem a tentação da gula, que é comer muito, não coma. Tentação de fazer isso, faça o contrário. Ou então fuja como ela fugia. Porque se você ficar, você vai cair, não tem jeito não, ninguém aqui é forte não, como São Pedro, lá Pedro, o Senhor avisou a ele, Pedro, essa noite, antes que o galo cante tantas vezes, tu vai me negar 3, cante 2 vezes, tu vai me negar 3, nego não, todo orgulhoso, eu não vou negar nunca. Daí a 2 horas negou, e se esse galo não para de cantar, ele está negando até hoje. Ainda bem que mataram o galo, né? Por quê? Porque confiou nele. Não diga que não vai pecar não, porque você peca mesmo. Se ele tivesse dito, é verdade, eu sou fraco,
Mas se tu me ajudares, eu não peco não. Ele não tinha traído não, tinha negado não. Negar é trair, ele traiu também. Tinha traído não, mas confiou nele. Em verdade vos digo, a esta gente não será... Não, isso aqui é outra leitura. Então, a concupiscência concebe o pecado e dá a luz. Se você deixar a provação crescer dentro de você, você já pecou. Pecado vem de dentro. Então, primeiro, não é Deus que tenta, é a nossa concupiscência ou é o Satanás mesmo. Depois, se você aceitar a tentação dentro de você, você já pecou. Pedro aceitou o orgulho dele. Ali ele traiu na hora que ele disse não vou pecar. Ali ele já traiu ali. Ele confiou nele. Terezinha fez o contrário, fugiu ou sorria. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Né? E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E se o pecado for grande, é pecado mortal. Pessoa que morre no pecado mortal vai para o céu mesmo não vai não. Vai para o inferno. Todo mundo tem uma última chance. Antes de morrer, se arrepender, pedir perdão ali, vai para o purgatório, né? Se for uma contrição perfeita da indulgência plenária, vai para o céu. Mas quem não pede perdão e não tem o perdão mesmo, não vai para o céu. Pronto. Apesar de ter até professor de teologia dizendo que vai. Vai não. Não vai não. Né? No céu mesmo não chega não. Está dizendo aqui o Tiago, quer saber o que é o pecado? Lê essa carta quando chegar em casa. O pecado, uma vez consumado, gera a morte, se é pecado mortal. O pecado mortal contra os mandamentos de Deus e da igreja. E quando a pessoa tem consciência que é pecado e faz. Matar uma formiga é pecado mortal? Eu volto a dizer, sim é assim, não é assim. Matar uma formiga é pecado mortal? Não. Matar uma formiga por ódio a Deus é pecado mortal? Pretinho, quer dizer, pretinho não, porque eu vou ser processado. Se fala pretinho, é pecado mortal. Se você matar uma formiga por ódio a Deus, é pecado mortal. Mas se passou, não viu, matou a bichinha, não é pecado não. Se defender de uma pessoa que está com revólver, uma pessoa que vai atirar em você, você atirar nela, é pecado? É pecado? Não. Mas se a pessoa não tem nada, né? Não tem revólver, não tem nada, e você está com ódio dela, você matar, pecado mortal, mortalíssimo. Se não confessar, inferno. E assim vai. E não é só matar não, só o ter raiva já é pecado mortal. Você vê como é difícil, né? Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto. Todo dom, toda graça vem de Deus. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Primeiro ele falou do pecado, depois ele falou da graça e do dom. Então, é não se deixar levar pelo pecado. Veio a provação, todo mundo é provado. Provado pela concupiscência, provado por Satanás. Não deixe aquilo crescer em você, senão você vai pecar. A pessoa que você tem raiva, não vá atrás. Se hoje não dá para conversar, não converse. Corra. Converse amanhã. Não você vai pecar. De livre vontade ele nos gerou. Quem? O Pai. Pela palavra da verdade, que é o Filho. A fim de sermos como as primícias de suas criaturas, que é o Espírito Santo. Que é um louvor à Santíssima Trindade. Então, que Deus quer que eu peque? Não. Quer que eu caia? Não. Eu tenho condição de não pecar? Tenho. Eu tenho condição de não cair? Tenho. Como? Meu Deus, não é possível, vocês já estão careca de saber, né? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Faça isso. Peca não. E confie no Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.